Hoje eu vou contar para vocês uma das minhas experiências fora do corpo, mas o objetivo é ilustrar sobre um tema que discutimos há uma semana, ou seja, como é que nós vemos o mundo físico desde o ponto de vista projetado. Fique comigo! Olá! Hoje eu terei o prazer de compartilhar com vocês um pouquinho de minha vida, de minhas experiências. Este canal é sobre evolução da consciência e visa ajudar você a assumir controle do seu desenvolvimento espiritual e também na vida física. Deixe-me recordá-lo que eu publico vídeos em vários idiomas, mas todas as semanas eu tenho um vídeo em português. Somente fique de olho para clicar naqueles que tem o thumbnail com texto em azul. Aí você sempre vai encontrar os que são em português. Bom, sobre a minha experiência que eu quero contar para vocês, o que acontece é que quando eu mudei para Miami, então há muitos anos, mas foi logo que eu saí do Brasil, buscávamos um apartamento, Wagner e eu, para que nós pudéssemos estar numa determinada região. Então encontramos um condomínio que era onde nós queríamos, dentro de um preço que dava certo para nós, e ali tinha vários apartamentos que estavam disponíveis. Nós visitamos um para conhecer mais ou menos como é que era a distribuição por dentro e escolhemos um apartamento que era o único que não podia ser visitado porque ainda tinha pessoas morando e a pessoa ia sair depois de 3, 4 semanas. Então nós assinamos um contrato que era daquele apartamento fechado, embora nós não o visitamos, porque por alguma razão nós sentimos que aquele era um cantinho melhor do condomínio, nós achamos mais agradável, era mais silencioso, de alguma maneira nos sentimos mais confortáveis ali naquele lado do condomínio, então ficamos com aquele apartamento. O que acontece? Eu estava preocupada se ia dar tudo certo, se estava tudo bem dentro do apartamento, como é que aquilo funcionava, e durante a noite eu tive uma projeção e eu fui até o apartamento. Fui espontaneamente, eu não tentei ir até lá, quando eu vi, cheguei lá. Provavelmente por causa de eu estar pensando naquilo e ter aquela preocupação de como ia ficar, mas quando eu cheguei ali, eu sabia que estava no apartamento, imediatamente. Eu reconheci energeticamente ou de alguma forma o lugar, eu via e reconhecia alguns elementos do próprio condomínio, podia distinguir as diferenças entre o que eu via do ponto de vista físico e aquilo que era um pouco mais energético, então estava dentro do que a minha experiência podia interpretar. Contudo, eu vi algo que para mim foi muito confuso, porque quando eu estava na sala, eu vi como se fosse uma janela enorme e para o lado fora da janela tinha como se fosse uma floresta. Muita energia, muitas plantas e as energias muito vibrantes movendo-se. Então eu pensei, tem alguma coisa errada, porque o condomínio era basicamente árido, concreto, uma árvore aqui e acolá, então aquilo era inexplicável. E eu falei, tem algo errado, será que eu não estou no apartamento? Mas eu sentia que estava, então aquilo ficou para mim como um ponto de interrogação que eu não conseguia interpretar durante a projeção. E vi uma outra coisa também, que para mim foi simplesmente interessante, não me chamou atenção em sentido nenhum, mas que eu percebi como se tivesse uma claraboia num outro ponto da sala, porque havia como que uma energia, uma iluminação diferente que entrava por ali, e aí eu pensei, só pode ser uma claraboia, portanto aqui não tem o teto normal como eu esperaria e por isso dá essa impressão. Mas outra coisa que me confundiu, porque era um condomínio simples, e que eu soubesse não tinha claraboia nenhuma, mas enfim, no dia seguinte pela manhã eu não tinha como interpretar aquilo, porque eu estava lúcida, por outro lado eu tive dúvidas ainda mesmo enquanto estava projetada. Passado ali algumas semanas, quando nós mudamos para o apartamento, eu tive uma surpresa quando entrei pela sala, uma surpresa muito boa, porque do lado de fora tinha árvores grandes, não eram muitas, mas eram árvores muito frondosas, inclusive a que estava logo à frente ali da varanda da nossa sala, era tão frondosa que alguns galhos entravam pela varanda. E nós por muitos meses tivemos esquilos, olha, na realidade não por meses, por anos, tivemos esquilos e pássaros que entravam ali na casa e interagiam conosco, pegavam um amendoizinho e chispavam, mas foi muito, muito agradável aquele contato com a natureza que nós pudemos ter num condomínio que não se esperava. Havia um lago atrás, haviam patos, então foi muito interessante a surpresa daquilo.
Por outro lado, a interpretação da claraboia é mais complexa. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com energia para ver como estavam as energias do apartamento, soltas, positivas, negativas, tinha ali alguma consciência, alguma presença não física. Naquele momento, mas não foi de imediato não, foram poucos dias depois, ficamos arrumando as coisas e as energias estavam bem, não tinha nada que incomodasse. E ali, depois, em algum momento de alguns dias, fomos fazer uma inspeção mais profunda. Nessa inspeção mais profunda, fomos a cada cantinho para trabalhar com energia. Quando eu estava num determinado lado, uma determinada esquininha ali da sala, era uma sala relativamente grande, como é comum em Miami, e eu comecei a sentir que as energias expandiam muito mais. Então havia um funcionamento de todo o meu corpo energético, de todo o processo da emissão energética muito mais intenso, porque naquele local as energias do ambiente eram mais soltas. Então tudo funcionava melhor e era muito agradável. Aí então que eu me lembrei, porque eu já não estava pensando naquilo, que foi ali, mais ou menos, quando eu estava projetada, que eu tive aquela impressão da claraboia, porque claraboia não existia na vida física ali. Pensei então, quem sabe o que eu percebi foi aquele foco de energia mais solto, mais amplo, e isto me fez a interpretar como se fosse uma claraboia. Interpretar enquanto estava na projeção, né? Mas, enfim, muito mais fácil compreender aqui neste caso a questão do verde, da floresta que eu vi, não é? Porque era algo físico e eu podia comparar, do que interpretar esta condição do que era a claraboia que eu percebi, porque já estou agora a interpretar algo baseado numa sensação energética. Mas, quando nós temos segurança das nossas sensações energéticas e temos um pouco mais de experiência, já conseguimos fazer esse tipo de conexão. Mas achei que era interessante contar para vocês uma experiência assim, em que o que nós vemos às vezes acaba nos confundindo um pouco, porque não é exatamente como esperávamos. Sempre temos que investigar os porquês, tá bem? Espero que ajude aqueles de vocês que já tiveram experiências e que necessitavam de informação para interpretá-las melhor. Agradeço muito aqueles de vocês que estiveram comigo até este momento. Um grande abraço e até o próximo!